Evangelho de João, capítulo 11, verso 34 até o verso 44. João capítulo 11, verso 34 em diante. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga eu vi. Está aqui atrás, se você tiver sem Bíblia. Você não cometa mais esse pecado. Traga a sua Bíblia no próximo culto, que não dá para acompanhar aí do lado, pessoas que estão aí ao seu lado. O texto vai dizer assim: onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas e deixem-no ir. Amém? Queria pensar com a igreja nessa manhã o poder da presença de Deus. Essa é uma história que gera muito impacto na minha vida quando eu leio. Eu já li especificamente esse capítulo várias vezes. E todas as vezes que vamos lendo esse contexto aqui, o Espírito vai renovando, vai mexendo na minha vida, no meu coração. Nós vemos que é um tempo em que Jesus ele vai realizar um milagre poderosíssimo naquele momento. É um milagre que para o judeu foi algo extraordinário também. No tempo do judaísmo, naquele momento, as pessoas acreditavam que quando a pessoa morria, a sua alma, ela ficava por perto ainda 3 dias. E Jesus ele está vindo numa palavra, no mover, num projeto de trazer vida, não somente a Lázaro, mas a sua família. E ali ele também vai dizer: olha, o sistema, a religião, ela diz isso, mas eu estou vindo trazer vida, mesmo com uma pessoa morta há 4 dias. O que vocês acreditam e creem, eu estou dizendo que, por mim, eu vou além. Na minha pessoa, eu vou além. Na minha pessoa, eu realizo milagres, prodígios e maravilhas, e eu faço acontecer todas as coisas, porque para o Senhor nada é impossível. Jesus ele está chegando em Betânia, e é interessante, porque ele está em uma outra cidade, e a notícia que chega para Jesus é: seu amigo Lázaro está enfermo, está doente. E essa doença que Lázaro tinha, ela seria para a morte. Tanto que logo em seguida, a notícia já chega que Lázaro morre. E é forte porque nesse momento Jesus ele está indo para lá, mas ele permaneceu ainda 2 dias depois que ele ouviu a mensagem, ele ouviu aquela palavra. E nós começamos a perceber algumas coisas. Quando Jesus chega até lá, ele começa a fazer algumas coisas. E eu queria muito que você entendesse comigo nessa manhã que os assuntos, as verbalizações,
a circunstância, as declarações, em muitos momentos, elas vão ter a tendência ou o poder de fazer com que a gente só olhe para as circunstâncias, só olhe para o problema, só olhe para aquilo que aos nossos olhos é impossível e fixamos os olhos ali. Mas nós vamos perceber que Jesus, ele vai trazendo um novo olhar, uma nova perspectiva, uma nova direção, tanto para Lázaro, mas também para a sua família e para os seus discípulos e o povo que estava ali em volta. Quando nós vemos Jesus chegar naquele lugar, uma das reações, tanto de Marta, Senhor, o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas logo em seguida nós vemos Maria, como a marca dela, eu falei recentemente, Maria se joga aos pés de Jesus, e ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E nós vamos ver uma força em cima da morte, do momento, da circunstância que eles estão vivendo ali. Mas antes de Jesus chegar até aquele lugar, Jesus já tinha dito lá, esse momento, essa fase, é para revelar o poder de Deus, a glória de Deus vai se manifestar naquele lugar. E Jesus até disse para os seus discípulos, que bom que eu não estou lá, que não estamos lá, porque vocês verão o que eu vou fazer. Meus irmãos, esse poder de Deus vem naquele momento, e quando Jesus chega ali, ele pergunta, onde o colocaram? As notícias chegam, mas Jesus faz uma pergunta, onde é que vocês colocaram aquilo que é impossível para vocês? E aí, chegam lá, até aquele local, uma gruta. Naquele tempo, quando as pessoas morriam, elas não eram enterradas como hoje. Elas eram colocadas nos pés dos montes e ali colocavam pedras sobre aquela pessoa. E eles vão fechar aquele lugar. É uma gruta, era um buraco. E Jesus vai falar assim, olha, tirem a pedra. Mas aí Marta diz, Senhor, já cheira mal, são 4 dias. Você percebe as falas, mesmo depois de Jesus já ter dito, se creres, vocês vão ver a glória de Deus. E aí Jesus fala isso para Marta. Eu não disse para você, ou seja, eu estou repetindo, que se você crê, você vai ver a minha glória, a glória do meu Pai nesse lugar, nesse ambiente. E aí, meus irmãos, Jesus, após a pedra ser retirada, Jesus disse, Lázaro, venha para fora. Lázaro se levanta, ele está cheio de pano. Naquele tempo também as pessoas eram colocadas, os lenços, os panos. E ele fala assim, desatai-o, tirem os lenços, tirem o pano, façam com que ele ande. Eu já realizei a obra. E aquele homem foi totalmente restaurado, porque Deus se manifestou naquele lugar. E algumas declarações de Jesus que eu queria pensar com você nessa manhã. E talvez você chegou até aqui hoje assim, com seu coração falido, sem esperança, morto, olhando para o ontem, sem fé. Mas nessa expressão básica que eu quero deixar com a igreja hoje é, se você crê, você vai ver a glória de Deus na sua vida, nesse lugar, nessa manhã. Por isso eu quero dizer, se creres. Gabriel, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Marcos, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se nós cremos nessa manhã, Deus vai se manifestar em nosso meio. Você que está em casa, mas pastor, eu não estou aí com vocês, mas se você crê na palavra de Deus, nessa manhã, Deus vai se manifestar aí onde você está. Nós precisamos simplesmente crer. João capítulo 6 diz isso, a obra de Deus é que vocês possam crer, creiam. E como é importante isso, que é o fundamento, é a fé, crermos. Quando eu olho para essa visão, para essa passagem, eu vejo que não há nada impossível ao Senhor. Jesus, ele se depara com aquele quadro, depois da pedra ser retirada, e antes dele chamar Lázaro, ele diz, Pai, eu te dou graças. E nós vemos algumas expressões de Jesus nesse texto. Eu queria destacar pelo menos 3 expressões. A expressão básica que eu queria deixar com a igreja nessa manhã é essa frase: se creres, verás a glória de Deus. Eu creio, meus irmãos, que essa frase ela não foi dita somente
para aquele momento, para aquele contexto, para a vida de Lázaro, ou para Marta e Maria, ou para os seus discípulos. Eu creio que nesses dias, Deus está trazendo novamente à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Se você crê, eu continuo fazendo obras ainda maiores na sua vida. Se você crê, eu continuo trazendo vista aos cegos, eu continuo ressuscitando mortos, eu continuo curando paralíticos, eu continuo aquecendo os corações. Ele continua sendo o mesmo Deus, porque a sua presença é real, Ele está se movendo na história, Ele continua fazendo o que Ele fazia no Antigo Testamento, e agora em João vai dizer que vimos a sua glória como a glória do Pai. Está falando de Jesus presente, o verbo de Deus, a encarnação completa do Deus vivo, vem Jesus, e o povo vê a sua glória, o povo vê os seus feitos, o povo vê a sua manifestação, o povo vê as palavras, ouve as palavras dele, palavras de paz e não de mal, palavras de dar um futuro, palavras de discernimento, palavras de ousadia, de coragem, intrepidez, palavras que transformavam vidas. Ele é o mesmo Deus, Ele continua fazendo em nossos dias, irmãos. E eu creio que nesses dias, Deus vai se manifestar em nosso meio. Essa igreja, esse local, a sua família, a sua vida, verá a glória de Deus nesses dias, aleluia! Seremos marcados pelo poder de Deus nesses dias. Nós não vamos retroceder, nós vamos avançar, nós vamos continuar conquistando, nós vamos ver as pessoas chegando, casas sendo abertas, continuaremos os milagres dentro dos lares. Deus continua fazendo as obras poderosas, porque Ele é o grande eu sou. Ah, meus irmãos, quando eu leio esse texto, ou quando eu leio a palavra de Deus, o meu coração salta para fora. Eu não sei como que você lê a Bíblia, se para você é um livro, se para você é um conto de histórias. Alguns pensam que isso aqui é simplesmente uma escrita. Não, essa é a palavra viva, é o poder de Deus, é a palavra que transforma, ela é rema na minha vida. Quando eu a leio, meus irmãos, ela precisa queimar no meu coração. E ela tem o poder de aquecer corações nessa manhã, que estavam pensando em tantas coisas. Talvez você estivesse aí num buraco, escondido, dado como morto. Nessa manhã Deus vai chamar você pelo teu nome. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, Ele sabe onde você mora, Ele conhece a tua história, Ele sabe quem você é. E para você crer, é porque Ele quer que você o conheça. Esse é o poder de Deus. Se cremos, veremos a glória de Deus. Então eu penso que não era só para aquele tempo, mas é para os nossos dias de hoje. A sua presença é real, Ele continua agindo, o seu nome tem todo o poder. Talvez o seu coração esteja vivendo com esse quadro, uma ausência de fé, morto, desanimado. Você olha para as circunstâncias e fala assim: como que vamos sair disso? Talvez é a pergunta que Marta e Maria puderam fazer naquele momento: como que a gente vai resolver isso? E agora? Nosso irmão se foi. E aí você ouve dizendo que Jesus não ia chegar naquele tempo. Ele fica mais 2 dias lá. Deixa eu te falar uma coisa. Para você, Jesus pode estar atrasado. Mas quando Ele chega no tempo perfeito. Talvez você fale assim: está demorando demais. A coisa está muito difícil, já se passaram anos. Mas Deus vai chegar. E você vai ver a glória de Deus na sua vida e naquele lugar. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho, nessas histórias pessoais, ouvi algumas vezes testemunhos assim: pastor, foram 6 anos de espera. Certo culto, eu estava pregando nos jovens, e eu lancei uma palavra assim: olha, você que está aí, Deus está tocando aqui no meu coração, mas é para você que tem aí uma pessoa aqui no nosso ambiente, com uma situação aprisionada há 6 anos. E eu estou vendo gente fazendo o cálculo com a mão assim. Meus irmãos, no final do culto, a pessoa me procura e fala assim: pastor, são exatamente 6 anos. E ela contou a história. E ela foi liberta no poder de Deus naquela noite.
Não importa o tempo, importa é que o poder de Deus quer se manifestar na tua vida nessa manhã. Em nome de Jesus. Quem crê, diga um amém bem alto aí. Amém? Jesus, ele chega em lugares, realiza milagres, mas em outros lugares, como Nazaré, aonde o profeta não foi honrado, o profeta da casa. Jesus não foi honrado dentro da sua própria casa pelos seus irmãos. Alguns irmãos de Jesus não gostavam dele, não o amavam, vão amar depois. Mas ele não é honrado na sua própria casa, ele não é honrado na sua cidade. E o texto vai dizer que naquele lugar, pouquíssimos milagres foram realizados. Muitas vezes nós não vemos os milagres de Deus, a ação de Deus na nossa vida, porque nós não honramos. E como diz a oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Porque a oração é honrar o Senhor. Santo é o teu nome. Honrar o nome do Senhor é convidar o Senhor como Ele sendo o principal e não nós. Quando você honra o nome do Senhor, quando você ouviu José Miguel, quando você se consagra ao Senhor, você está dizendo que o governo dele, a soberania dele está sobre a sua história, sobre tudo que você tem e é. Isso é poderosíssimo, porque você sai do controle e agora você coloca a sua vida no controle perfeito. Quando eu olho para essa verdade, eu vejo que Jesus não realizou mais milagres em Nazaré porque não houve honra. Porque não houve o acreditar, o crer na autoridade do nome de Jesus. Mas eu creio que nessa manhã, nossos corações estão voltados para que possamos crer na ação sobrenatural do Senhor Jesus. Por isso, a primeira expressão que eu queria pensar com você nessa manhã, para que possamos ver a glória de Deus, para que possamos ver a ação do Espírito na nossa vida, em primeiro lugar, está no verso 39. Tirem a pedra. Olha o que diz o capítulo 11, verso 39. Rolem a pedra, ou tirem a pedra para o lado, ordenou. Tirar a pedra foi uma ordem de Jesus. Não foi um conselho. Não foi uma expressão de dúvida. Será que? Não. Foi uma ordem. E eu tenho dito já há algum tempo, Deus ordena as coisas e Deus fala com pessoas. Às vezes nós vamos orar por uma pessoa enferma e a gente fica cheio de dedos, já viu isso? Ah, Senhor, se o Senhor quiser. Ah, Senhor, a gente ora como se aquela enfermidade fosse tão grande e o nosso Deus estivesse ali lutando contra a enfermidade. Nós trazemos a realidade da enfermidade como se a realidade fosse igual ou no mesmo patamar de Deus. E aí alguns ainda criticam, falam assim, mas você não deve determinar as coisas. Mas quem disse que o povo de Deus está determinando para Deus? Nós estamos determinando para a doença. Estamos determinando para aquilo que entrou. Então há uma grande diferença. Muitas vezes nós aceitamos esse tempo porque temos as nossas tradições. Nossas histórias do passado sempre nos ensinaram a orar de um jeitinho. Cantávamos os mesmos hinos, lembra disso? Eu sou do tempo de que na minha igreja, quando eu era criança, só cantava hino do cantor cristão. As comunidades surgiram e os cânticos foram os cânticos, corinhos. Depois foram os cânticos. Depois não sei mais o que é. E aí nós cantávamos os mesmos hinos. Se Pai... Lembra disso? Quem lembra aí disso? Alguns lembram. Você lembra, você que não quer falar. Firme nas promessas do meu Salvador. Lembra disso? Aí tínhamos que cantar, né, Rabelo? Tínhamos que cantar esses hinos. Algum erro em cantar hino hoje? Não. Mas o Espírito Santo colocou uma unção hoje, que é a unção que veio em Joel capítulo 2. E os vossos filhos profetizarão, e os idosos vão sonhar. Se hoje temos aqui um grupo de jovens, você vê o altar, o que é que eles estão cantando? Canções proféticas. Eles estão declarando vida sobre a igreja.
Eles são como um cano, eles começam a declarar. Nesses dias, estamos vivendo dias de Elias, dias de Joel, aonde ele declarou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todo o povo. Esse Espírito é vida, esse Espírito profetiza, esse Espírito declara, esse Espírito continua fazendo obras poderosíssimas. Nesse tempo, nós podemos cantar hinos sim, mas nesse tempo, Deus está levantando uma geração para declarar palavras proféticas, canções proféticas, canções de vida, e a cada dia, a cada manhã, o Espírito quer colocar canções novas em nossos lábios. Por isso que quando nós vemos as pessoas, temos aqui o Johnny e o José escrevendo canções, eu tenho orado por isso há anos. Por quê? Porque o Espírito continua agindo, ele continua falando, ele continua. Eu amo os hinos do cantor cristão, aqui está um tradicional falando. Quando eu ouço o Baruque cantando os hinos do cantor cristão, eu choro. Mas nós temos que entender que o Espírito Santo também está levantando canções novas no nosso tempo. E ele continua fazendo e operando. Então nós temos que tirar a pedra da religiosidade, tirar a pedra da ausência de fé. Meus irmãos, nós não sabemos quem construiu aquela gruta. Nós não sabemos quem pôs as pedras lá. E por certo também não temos como saber quem levou o corpo de Lázaro até aquele lugar. Mas uma coisa eu sei: quem tirou Lázaro de lá. Uma coisa eu sei: quem foi que deu a ordem para tirar a pedra. Uma coisa eu sei: quem foi que chamou Lázaro para fora. Quem foi que disse tire. Quem foi que disse vem. Quem foi que disse faça. Eu sei quem é que foi que falou. Então eu entro nessas afirmações, eu entro nessas palavras, porque são as palavras de Jesus. É essa grande verdade. É interessante porque no verso 16... o texto diz: Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Tirar a pedra envolve ousadia. Jesus estava sendo ameaçado em Jerusalém, porque ele estava pregando, dizendo: eu sou o bom pastor, no capítulo 10. Ele está dizendo, ele cura um cego no capítulo 9. No capítulo 10 ele está pregando: eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Se vocês me conhecerem e estiverem em mim, vocês vão ouvir a minha voz. Jesus está pregando ali, está falando com eles. E agora os judeus se levantam contra ele. O texto vai dizer que eles pegam pedras para atacarem Jesus. Jesus continua falando, eles se aquietam um pouco. Daqui a pouco o texto vai dizer que novamente eles vão pegar pedras para atacarem em Jesus. Jesus ele está agora indo para Betânia. Quando ele chega em Betânia, antes de chegar em Betânia, Tomé diz: nós vamos com Jesus para lá. Nós vamos morrer, se for o caso, com ele lá. Ou seja, eu vou tomar pedrada, mas eu quero ir para lá junto com ele. Nós não vamos deixar ele sozinho, nós vamos juntos. E aí entra o conflito, porque Tomé é aquele que vai viver o quê? Se eu só vou acreditar se eu ver. Jesus ressuscita e ele precisou ver o furo na mão de Jesus. Olha o contraste com a mesma pessoa. Nesse momento, Tomé teve ousadia. Sabe o que Deus ministrou no meu coração aqui, irmãos? O Espírito de Deus colocou dentro de você uma palavra chamada ousadia. E talvez você diga assim: eu só vou acreditar se eu ver. Mas aí você olha para essa passagem e fala assim: mas Tomé disse que morreria. Isso está dentro de você, querido. Isso já está aí dentro de você. Como estão os dons do Espírito dentro de você. Como a ação do Espírito está aí dentro. Essa voz de declaração, essa voz de encorajamento, essa voz de vida já está aí dentro de vós. No capítulo 10, 39, ele vai falar aqui: novamente tentaram apedrejá-lo, mas ele escapou e os deixou. Por isso que os discípulos vão dizer: Senhor, quase fomos mortos, apedrejados, o Senhor quer voltar para lá? E Deus ali, Jesus traz uma palavra para os seus discípulos. Quando eu olho para essas pressões, antes de tirarmos as pedras, ou
ao tirar a pedra, e vem essa pergunta, o mau cheiro, vem as dificuldades. Eu queria ler com os irmãos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, o verso 8 e 9, e depois de 14 a 18. Olha o que diz o verso 8 e 9. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Olha o que diz essa parte. Somos derrubados, mas é como se você nunca será destruído. Agora olha o verso 14 a 18. Sabemos que Deus, quem ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Aleluia! Paulo está dizendo para essa igreja: olha, vocês podem até serem derrubados, mas destruídos não. E quanto mais luta, quanto mais peso, quanto mais angústia, isso vai se replicar em peso de glória. Está enfrentando luta? Quem está enfrentando alguma luta aí? Levanta a mão. Todos nós temos as nossas lutas e guerras. Umas guerras com mais inimigos, com mais soldados. Mas, irmãos, eu estive em um lugar recentemente que o quadro daquele lugar eram pessoas aprisionadas, enfermidades, lutas, desemprego. Meus irmãos, aquele grupo começou a adorar a Deus. E eu estou tão impactado. Houve adoração no meio de um tempo de angústia. Houve adoração no tempo da tribulação. Meus irmãos, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E você começasse a dizer aí no seu coração: ah, Senhor, eu te amo. Ah, Senhor, eu te adoro. Ah, Senhor, o Senhor é bom. Está vendo essa aflição? Está vendo essa luta? Está vendo esse peso que está vindo na tua direção? Está vendo esse impossível? Adore ao Senhor. Diga quem Ele é. Ah, Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso. Diante das nossas impossibilidades, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Recebe a nossa adoração nesse lugar, Pai, nesse tempo. Nós não seremos destruídos. O Senhor está conosco. O Senhor é o grande eu sou. Por isso, Senhor Deus, receba a nossa adoração nesse tempo. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Nós te adoramos. No meio das pedras que Estevão estava vendo sobre si, naquele tempo de aflição, naquele tempo de pedras sendo lançadas sobre Estevão,
Estevão tem uma visão do trono da glória de Deus. Ele vê Deus, o Pai, ele vê Jesus sentado à destra de Deus, e ele começa a contemplar aquela beleza, aquela santidade, a soberania de Deus. Estevão talvez estivesse sentindo dores daquelas pedradas, mas Estevão estava tendo uma visão sobrenatural da glória de Deus. E quando nós enxergamos isso, queridos, nós começamos a declarar o que o céu declara. Diga, Estevão, eu perdoo, Senhor, não impute esses pecados neles, Senhor Deus, eu os perdoo, Senhor, eles estão tacando pedra em mim, mas eu estou liberando perdão, a aflição está vindo, eu te adoro, as dificuldades chegaram, e eu continuo olhando para a glória e para a face do meu Senhor. Aleluia! Que a presença de Deus estava ali. O poder de Deus estava naquele lugar. As pedras. Aquela pedra era um impedimento. Eram bloqueios. Para que aquelas pessoas vissem a glória de Deus. Aquela pedra era um impedimento. Para todos que estavam ali. De experimentarem a glória de Deus. Então Jesus fala assim: tirem a pedra vocês. Quais são os impedimentos que nós temos trazido para bloquearmos a manifestação da glória de Deus em nosso meio? Uma pedra, um bloqueio pode ser a incredulidade, que é o oposto da fé. É quando Eva começa a conversar com a serpente. E a serpente diz: se você comer, você vai viver. Você será igual a ele. E o que Eva faz? Eu quero isso. E quando ela come, ela dá ouvidos à incredulidade. E aquilo domina o seu coração. Quando nós cremos em Deus e na sua palavra, a incredulidade, ela sabe que ela vai bater no teu coração, mas ela não vai encontrar espaço. Um líder muito motivado, cheio de fé, coragem, se esse líder, ele empolga você, ele levanta você, mas irmãos, se não tiver palavra de Deus, não permanece. Se não tiver unção, não transforma. É por isso que não são animadores e nem emocionalistas. São aqueles que são revestidos pela unção. Esse sim, Deus está usando nesse tempo. O fato, queridos, é que esses muros construídos com base nas palavras de pessimismo, isso nunca vai acontecer, isso não vai funcionar, já cheira mal, é impossível acontecer. Se eu estivesse aqui, são muros das impossibilidades, são muros que nós construímos, e a palavra de Deus nos revela que fomos chamados para ultrapassarmos os muros, irmos além das fronteiras. Meus irmãos, Jesus, ele ficou indignado diante da incredulidade de seus seguidores. Ele vai dizer isso em Marcos 9:19. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? E sabe qual é o momento aqui de Marcos? É aquela criança endemoniada. E o pai traz aquela criança até os discípulos. E os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. E ele pergunta: Senhor Jesus, por quê que eles não conseguiram? Ele fala assim: porque tem demônios que vai sair somente com oração e jejum. Por que Jesus fala isso para os seus discípulos? Ó, geração incrédula, eram os seus discípulos, foram os seus discípulos. Jesus fala isso para Pedro: para trás de mim, Satanás. São expressões que hoje um pastor, um líder falar para você: você nunca mais pisa na igreja. Estou errado ou é verdade ou mentira, irmãos? Mas você percebe que Jesus não está interessado
com as motivações do seu coração. Jesus estava decidido na sua identidade e fazer você ser transformado. Esse era o poder de Deus, esse é o poder da presença de Deus. Então agora Jesus está dizendo assim: vocês são incrédulos, porque vocês não creem de fato que o meu nome liberta. E Jesus vem, pega aquela criança, repreende aqueles demônios e entrega aquela criança para o pai, aquele filho para o pai. Sabe, irmãos, se nós voltarmos a crer nas ações do Espírito Santo, as pessoas vão procurar você e falar assim: você tem uma resposta, você tem uma palavra, você tem um direcionamento. Está aqui meu filho, ora pelo meu filho. Você vai orar para aquele filho, sim. Você vai declarar sobre ele, sim. Mas você vai ensinar aquela pessoa como se deve fazer. Por isso que diz em Mateus 28, ensinando-os. A igreja não é um local só dos enfermos chegarem e permanecerem enfermos, não. Eu já ouvi várias vezes: a igreja é um grande hospital. Eu te pergunto, vai ser hospital para sempre? Aquela UTI vai ficar ocupada só com você para sempre? Não, irmão. Eu já estive dentro de UTIs em que Deus se manifestou com a sua glória naquele lugar. Vi pessoas que estavam praticamente mortas e Deus veio naquele lugar. Eu nunca vou esquecer. Levamos 50 adolescentes na casa do antigo, do falecido seu Josias, aquele que do cachorro quente, lá da Martim Afonso. Nós estávamos começando o ministério e eu conversando com os filhos, eu falei assim: olha, eu queria trazer os adolescentes aqui. Quando eu não sabia qual a realidade do seu Josias, pai. Meus irmãos, quando nós entramos, era uma UTI dentro da sala da casa dele. Aqueles equipamentos, aquela cama, era uma UTI. E nós não falamos nada. Eu fui sentar no sofá e eu esbarrei, tinha um volume, eu esbarrei, era a esposa dele dormindo, porque ela tinha virado à noite. E eu falei assim: vem cá, querida, nós vamos orar pela senhora. E eu chamei os adolescentes, nos reunimos em volta da cama. Eles ficaram apavorados. Tinha um buraco no peito dele, aquele sugador. Meus irmãos, uma cena assim desafiadora. Era um Lázaro dentro do túmulo. E eu comecei a falar assim: Espírito do Deus vivo, se o Senhor não agir aqui, meu Deus. Eu falei assim: então me adore. É pressão? Me adore. É aflição? Eu estou aqui com você. Eu vou manifestar minha presença nesse lugar. E aí pegamos o violão. Um adolescente pegou um violão, começamos a cantar. E aquele ambiente, aquela atmosfera mudou, irmãos. E eu olhei bem nos olhinhos daquele vovozinho que estava praticamente morto. Eu falei assim: se creres, verás a glória de Deus. Você crê nisso, meu querido? E ele derramou a lágrima. O sim dele foram as lágrimas saindo dos seus olhos. Sabe, irmãos, quando eu olho para essa expressão Jesus chorou, e chorou aqui é se derramar em lágrimas, é um choro mesmo. Jesus chorou muito aqui. A melhor tradução no grego é: ele chorou demais, copiosamente. Ele não ficou pegando o lenço e falou assim: ninguém pode me ver porque eu estou chorando. Não, Jesus chorou muito. Com aquele choro, irmãos, qual o impacto daquele choro naquele ambiente? Você vê como que ele o amava. Às vezes choramos emocionalmente só, mas está no meio da aflição. Chore lágrimas de fé, chore lágrimas de amor, chore lágrimas de quebrantamento. E naquela noite nós vimos a glória de Deus naquele lugar. Aquele homem foi salvo naquela noite. Deus operou milagres ali. E até hoje que não são mais adolescentes, são jovens, até hoje nós lembramos daquele tempo. Mas a outra pedra que eu vejo, além da inconstância e desânimo, irmãos, são as tentativas dos abatimentos. Às vezes olhamos uma cena, um quadro, e começamos a pensar: é muito difícil. E aquele desânimo começa a entrar. E eu vejo que o abatimento, o esfriamento da fé, o peso,
a dificuldade, o cansaço, ele encontra a resposta na palavra de Deus. Eu lembro do apóstolo Paulo, o relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto. Pensa numa realidade de divisão, imoralidade, idolatria, visão distorcida dos dons espirituais, incredulidade da realidade da ressurreição, os comentários acusando Paulo de mentira, o desprezo pela presença do poder de Deus, desobediência. Mas olha o que Paulo faz. Contudo, o apóstolo Paulo lutou contra a repugnante serpente do desânimo. E aqui no verso 16, ele vai dizer para essa igreja, que está sendo pressionada a tudo isso dentro da igreja: não desanimamos, ou não vamos desfalecer. Ele afirma aos coríntios: tenham sempre bom ânimo, porque ele podia acreditar que todas as tribulações nesta vida são temporárias e de curta duração, enquanto a recompensa pela fidelidade tem eterno peso de glória. Eterno peso de glória. Porque você está carregando esse jugo. Carregai o meu jugo, meu fardo é leve. Tem gente carregando peso hoje, que já fala assim: eu já trouxe sobre mim isso, para de carregar isso. São pedras que colocamos em cima de nós. Mas nessa manhã, se crermos, veremos a glória de Deus. Você vai deixar memoriais de fé, pedras como memoriais de fé, como o Rio Jordão. Pegue as pedras e coloquem lá. Pegue as pedras no meio lá da travessia e coloque do outro lado. Nessa manhã, no meio dessa aflição, no meio dessa travessia, você vai pegar pedras e serão memoriais de fé para a sua próxima geração, em nome de Jesus. Aleluia! As pedras que podem nos impedir de vermos a glória de Deus, nessa manhã, Deus chama assim: tire-as. Tem gente querendo casar, tem desemprego, coisa não está favorável. Tire a pedra da falta de fé. Entra, vai. Estou desempregado, pastor. Dá um passo. Ah, pastor, estou com preocupações. Dê um passo de fé. Permanece. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos em ambientes como Abraão, dentro de uma tenda. Ah, sim. Irmão, dá um salto desse lugar, irmão. Reaja. O apóstolo Paulo chega em um determinado lugar e aquela serpente, ele vai fazer ali uma fogueira. Quando ele pega nos gravetos, uma víbora pega na sua mão e a víbora fica presa na mão dele. A comunidade toda vê aquela víbora na mão dele, irmãos. E Paulo começa a reagir, Paulo começa a bagunçar. Não, eu não quero, não, salta. E aquela soltou. E as pessoas viram: como? Como que esse homem fez isso? Ele é um assassino. A víbora tem um veneno, mas você carrega a unção. A víbora tem um veneno, a serpente tem um veneno para te desanimar, para te frustrar, para te enganar, para fazer você viver em incredulidade. Nessa manhã tem uma unção dentro de você. Essa unção chama Espírito Santo de Deus. Não é mais uma promessa, é uma realidade. Então fale, declare. Qual o tamanho do seu vale? Ah, pastor, estou no meio do vale dos ossos secos, não vejo vida, não vejo nada. Ei, você carrega a vida. Você não vai ver a vida já está dentro de você. Quem está entendendo, diga um amém, irmãos. A igreja está me entendendo? Meus irmãos, é uma manhã que eu creio que Deus está se manifestando na sua história. Além de tirar a pedra, Jesus, ele vai olhar para o céu. Ele vai dizer: Pai, eu te agradeço. Sabe, irmãos, tirar a pedra já saiu, mas o defunto ainda estava lá dentro. Ou seja, o assunto com Jesus não era com a pedra, era com o defunto, era com Lázaro. E aí naquela cena, Jesus de frente com Lázaro, ao invés dele chamar Lázaro, vem para fora, ele fala com seu pai. Quando eu meditava nisso essa semana, o Espírito Santo ministrou meu coração assim: filho, se vocês querem ver a glória de Deus,
Vocês precisam ter um coração grato antes do milagre. Difícil, né, irmãos, para a realidade ali. Mas eu estava conversando agora, orando pelo telefone com uma pessoa da minha célula. Ela, o esposo estão com Covid e a sua mãe também. Idosa. Talvez ela esteja nos assistindo. E oramos por ela. Mas eu falei bem claramente para ela assim: você precisa crer no Deus que você serve. Ele não perdeu o controle. Ele continua fazendo as mesmas obras. Ele continua falando e fazendo. Essa declaração, ela é tão forte na minha vida, porque diante da morte, diante daquele momento tão desafiador, Jesus simplesmente conversa com o seu Pai. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Deus, Ele continua realizando as obras lá de trás. E Ele nunca deixou de nos ouvir. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Abraão, quando ele está desesperado, Deus fala assim: Abraão, eu te tirei de Ur dos Caldeus. Eu sou o Deus do teu passado, Abraão. E eu sou o Deus do teu presente, Abraão. E eu sou o Deus do teu futuro, Abraão. Eu sou o Deus que continua fazendo todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Irmãos, quando falamos de gratidão, lembramos os 10 leprosos. Tempo da crise, da pressão, da doença, estão os 10 lá, clamando. Mas eles fazem um caminho de ir até aquele que iria curá-lo. Mas eles não fazem o caminho de volta para agradecer aquele que curou. Nós precisamos ter um coração grato. Mas grato por quê, pastor? Se a situação está tão difícil hoje. Mas o que Ele já fez na nossa vida? Como que Ele já agiu lá atrás? Se Deus é fiel para trazer você até aqui hoje, Deus não será fiel para te levar até o destino? Olha para a sua história. Como José Miguel colocou, aonde você estava 1 ano atrás? Quem nós éramos há 5 anos atrás? Onde eu estava? E aonde eu estaria se não fosse Cristo na minha vida, irmãos? Já parou para pensar nisso? Isso já é motivo de você exaltar a Deus. Aonde eu estaria se não fosse o Senhor? Como Pedro diz, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Onde nós estaríamos se essa palavra não fosse declarada sobre o meu coração e eu agarrasse isso na minha história? Talvez hoje você possa estar dizendo assim: minha vida está assim, minha vida está perdida, minha vida está assim, é um caos, é isso. Hoje, a palavra que coloca ordem no caos está nessa manhã aqui. Ele quer colocar ordem na tua vida. E ordem para que você viva até o destino em ordem. Amém? Essa palavra de gratidão, ela vem em Jesus e sai da sua palavra. Mas quando eu olho para relatos como o de Jó 1:21, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, ele perdeu toda a sua família, seus filhos, seus bens, tudo. Eu estava no velório do filho do Fred, uma criança de 4 anos. Uma cena que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei: Senhor, por que, Senhor? E você vai ficando naquela guerra com Deus ali internamente. E aquele pai, quando acabou os louvores, aquele pai pega um boneco que ele estava na mão, bem grande, que era um brinquedo do filho. Ele pega o brinquedo do filho e coloca lá dentro do caixão. Ele tira um colar e coloca lá. E ele fala assim: eu sirvo um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus que é vida.
E esse Deus que esteve conosco nesses anos de dificuldade, continua sendo o mesmo Deus hoje. Aí o Espírito Santo falou no meu coração assim: você está entendendo, filha? Aí eu não aguentei. Naquele tempo de cansaço, o Espírito Santo vem e fala assim: calma, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Calma, eu estou com você nesse momento. Meus irmãos, aquele ambiente foi tomado pela glória de Deus. Eu nunca vou esquecer aquilo. Em último lugar, a expressão, a última declaração é: Lázaro, vem para fora. A sepultura não o deteve, o túmulo ficou vazio, as faixas e panos ficaram para trás, e o poder da glória de Deus se manifestou. Jesus chamou Lázaro para fora uma vez só. O poder de Deus, ele se manifesta e uma ordem dele, basta uma palavra, a declaração dele acontece. Aquele centurião disse: Senhor, se o Senhor falar aqui, vai acontecer lá. Porque os meus servos obedecem a minha voz. Se eu mando eles vão. Se eu mando eles ficar, eles ficam. Se o Senhor ordenar daqui, vai acontecer lá. Se Deus declarar uma palavra hoje sobre o teu coração, vai acontecer hoje e agora. É só uma palavra dele. Se ele falou, ele é fiel para cumprir. Aleluia. Ele manda tirar as pedras. Ele agradece ao Pai. Vem a intervenção de Deus. Lázaro sai. Agora Deus diz: tire os panos dele. Novamente, a ação dos homens. Desatai-o. Meus irmãos, a presença de Deus continua naquele lugar. Mas no meio da presença, Deus estava dizendo: pessoas precisam viver nas suas responsabilidades. Temos muitas pessoas para retirarmos as ataduras, os panos, as faixas. E Deus que vai realizar o milagre. É Deus que vai realizar. Sabe, irmãos, eu estava ouvindo uma canção ontem. E eu não sou assim aquele expert em inglês. Mas na hora que eu estava ouvindo aquela canção, o Espírito falou no meu coração assim: vai lá na tradução. E aí eu fui lá, peguei, achei, configurei para português. E aquela canção começou a ministrar no meu coração exatamente isso aqui. O Evangelho nos lembra de onde viemos e para onde vamos. Se você esqueceu, eu estou aqui para te lembrar novamente. Éramos pessoas mortas, mas agora estamos vivos. Fomos transportados do império das trevas para o seu reino de luz. E é porque atendemos a um rei e soberano Senhor, que é perfeito, o grande eu sou, a estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, o caminho, a verdade, a vida, a esperança, e muito bom em trazer pessoas de volta à vida, pois o seu nome está acima de todo nome. Nem anjos, nem principados, potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nada e ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque Ele é o Rei da glória. Mesmo que você esteja tentando entender tudo o que está acontecendo aqui hoje, e você diz: não sei, e acho que ainda posso estar sentado no meu túmulo, preso em uma gruta cheio de pedras, considerando-me morto, seco, falido, sem vida, com o coração gelado e sem fé. Saiba que não há melhor hora de voltar à vida, não há melhor momento mais propício para você voltar à vida. Esse é o momento propício, favorável para você voltar a viver os sonhos de Deus, voltar a viver guiado pelo Espírito de Deus, voltar a exalar o bom cheiro de Deus, voltar a viver dentro dos propósitos de Deus. Não há momento mais oportuno para você se derramar aos pés do Senhor e ver a glória do seu Deus nessa manhã. Não há. E talvez você nunca tenha dito isso antes: eu não conheço esse Deus,
Eu não conheço essa glória, eu não conheço esse senhorio, eu não o conheço nessa manhã. Se você crer, se você confessar com sua boca e crer no coração, verás a glória de Deus dentro de você, aleluia! Ele está aqui, Ele é poderoso. Talvez você diga, eu preciso de resgate. Meu pecado era pesado, mas eu te digo hoje, Ele quebrou as correntes com o peso da sua glória. Aleluia. Talvez você diga, eu preciso de abrigo. Ele diz que Ele é pai de órfãos, mãe de viúvas, e o Senhor te chama de cidadão do céu. Quando eu fui quebrado, o Senhor foi a minha cura e a minha restauração. Quando estava escondido e esquecido, o Senhor disse, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Talvez você diga, eu vivia sem fôlego, meu respirar era nulo, mas agora o seu amor e o ar do Espírito entrou dentro de mim. O meu passado me condenava, agora meu passado está na cruz, Ele me deu um futuro, e Ele é o meu futuro. Antes não tinha nome, mas agora o Senhor me chama pelo nome, e em Ti Ele diz, você é nova criatura. Eu era cego, mas agora eu posso ver. Eu saí da sepultura para sentar à mesa com Jesus. Lázaro, no capítulo seguinte, irmãos, sai da sepultura e está sentado à mesa com Jesus. E quando Jesus está naquela mesa, vem Maria e joga o nardo puro em Jesus. Maria joga o nardo puro em Jesus. Uma coisa pedi ao Senhor, é que eu nunca saia da tua presença. Se o Senhor não for comigo, não me envie. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Pai, a ti entrego o meu espírito. Presença de Deus e o poder de Deus. Sabe, irmãos, talvez hoje você diga tudo isso. Eu sou órfão. Eu sou. Ei, se creres, verás a glória de Deus. Eu quero chamar a banda aqui. Hoje, as expressões de Jesus para você e para mim. Tire a pedra. Tire a pedra. Quais são as pedras que estão impedindo? Quais são as pedras que estão impedindo? A segunda declaração. Pai, eu te agradeço. E a última declaração é: João, vem para fora. Maria, vem para fora. José, vem para fora. Mas vem para fora. Eu quero te restaurar por completo. Eu quero colocar vida poderosa dentro de você. Vem para cá. Se hoje, nessa manhã, você está nesse quadro. Eu estou aqui nessa gruta. Eu preciso de resgate. Eu preciso de um pai. Eu preciso, família de Deus tem pai. Família de Deus tem pai. Talvez você esteja aí nesse túmulo. Foi rejeitado, rejeitada. Com palavras de que não daria jeito, não teria jeito, não chegaria a lugar nenhum. Jesus hoje está nesse lugar dizendo: se tu creres, você vai ver a glória de Deus.
Eu creio que vidas agora em casa estão vendo a glória de Deus. Se nós crermos, irmãos, nós vamos ver. E não há limites. Ele quer se manifestar, Ele quer realizar, Ele quer nos usar em todo o tempo. Não importa o momento, as circunstâncias, Ele continua querendo nos usar. Qual o lugar que você está hoje? É falta de fé? Incredulidade? Desânimo? Medo? Nessa manhã, se você crer, Deus vai trazer sentido à tua vida. E você vai ver a glória de Deus. Tire essa pedra aí. Você colocou essa pedra. Você se levou para lá. Você chegou até lá. Filho pródigo no meio daquele lugar de comida de porcos. Ele que se levou para lá. Ele que decidiu chegar até lá. Mas quando ele disse caindo em si, ele começou a se lembrar do que tinha na casa do seu pai. Nessa manhã, o Espírito está trazendo à memória aquilo que te dá esperança. O Espírito está trazendo alegria. Ele está mudando essa atmosfera. E o medo vai embora. Essas dores vão embora. Essa falência da sua fé vai embora. Esses impedimentos vão cair por terra hoje em nome de Jesus. Não importa o tamanho do monte ou a profundeza do vale, Deus continua no controle, Ele continua falando, Ele continua direcionando, Ele continua no governo. Por isso, saia desse lugar. Ele chama você pelo nome. Vem para fora. Se você quer tomar essa atitude, se você está ouvindo a voz de Deus nessa manhã para ver a glória de Deus, e você quer sair dessa realidade em que você está, de morte, de túmulo, de ausência de vida, sem fé, com incredulidade, com desânimo, nessa manhã Ele chama você pelo nome. Vem para fora, com uma ação, dando um passo de fé. Fique em pé no seu lugar. Eu estou ouvindo a voz dEle. E eu vou sair desse lugar aqui. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu vou sentar à mesa com Ele novamente. Aleluia. Você se levantou para sentar à mesa com Jesus. Você não se levantou desse túmulo para ficar perdido, sem proteção, sem cuidado, não. Você saiu desse túmulo para sentar à mesa do Pai. Tem bezerro cevado, tem alimento, tem olho no olho, tem atenção, tem poder. Aleluia! Levante um altar de adoração a Deus nessa manhã.